Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O texto que nós lemos, Atos 16, narra a fundação da igreja de Filipos, ou a igreja dos Filipenses, como talvez conheçamos melhor. A cidade de Filipos era uma importante cidade naquela época. Ela ficava num caminho, numa estrada, que ligava Roma ao mundo oriental. Então passava muita gente por ali. E aí nós já aprendemos uma coisa importante com Paulo. Ele era um homem sábio. E a sabedoria de Paulo não era apenas por ser inteligente, ou por ser apenas um estudioso. Estas coisas contribuem, mas a sabedoria de Paulo tinha algo a mais, que nós cristãos também podemos desfrutar, e temos já em mãos a chamada sabedoria do alto, que é Deus dirigindo as nossas vidas e nos dando discernimento para fazer coisas da maneira correta, e as melhores coisas, aquelas que serão mais convenientes e mais produtivas, inclusive. A gente vê isso porque o texto diz que Deus estava dirigindo o caminho do apóstolo Paulo. Ele não foi parar em Filipos apenas usando a sua inteligência ou seu estudo, seu conhecimento que ele tinha do Império Romano, das suas rotas comerciais. Ele também foi por essa cidade porque Deus o dirigiu para lá. Então nós vemos o apóstolo Paulo um estrategista diferenciado, mas esse diferenciado era porque ele contava com esse auxílio do Espírito Santo, aumentando sua capacidade de lidar e viver nesse mundo para a realização da obra de Deus. Nós já lemos aqui hoje, já falamos isso na nossa liturgia, do Espírito Santo que Deus nos enviou, de como Ele nos capacita, como Ele nos dirige. E aqui está um exemplo. Então se você, e eu sei que você quer conduzir sua vida, tomando decisões, que serão produtivas, que serão boas, que serão sobretudo de acordo com a vontade de Deus. Você tem esse Espírito Santo, e você pode ter a plenitude dele, se você viver uma vida de comunhão com Deus e de santidade, e isso só trará bênção, tanto para você, como fará um grande instrumento de bênção de Deus, como o apóstolo Paulo foi, um homem muito usado por Deus. Então o apóstolo Paulo vai para essa cidade de Filipos. Mas por que ele vai para lá? Que ele, como um estrategista, contando com o Espírito Santo, lhe dando essa sabedoria e direção, foi para Filipos. Ok, mas por quê? Para fazer o quê? Nós estamos vendo um texto que está narrando uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele foi para Filipos, ele foi para esta cidade para cumprir uma missão, com um propósito. E eis aqui um segundo ensinamento importante para a vida do cristão. Ele tem um propósito, ele sabe qual é o seu propósito. Além de lhe contar com Deus, através do Espírito Santo, lhe dando sabedoria, direção, para que ele faça um uso excelente da sua inteligência, do seu conhecimento. Deus ainda dá ao cristão, ao discípulo de Jesus, o propósito, a missão da sua vida. O cristão tem propósito.
E isso, irmãos e irmãs, na sociedade atual faz toda a diferença. Se alguém te abordar e perguntar, você sabe por que existe? Você sabe o que deve fazer da sua vida? O cristão tem a resposta. Talvez ele esteja tomando decisões que digam respeito à sua moradia, ao seu trabalho, à realização ou não de alguma viagem ou estudo, mas isso não define quem ele é e qual o seu propósito de vida. Isso são caminhos que nós percorremos. O propósito é aquilo que está lá adiante, para onde nós sabemos que estamos indo, onde temos que chegar ou onde chegaremos. Qual é o lugar que finalmente chegaremos para descansar, cumprindo toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem isso. Cuidado, igreja, cuidado, porque você está vivendo em meio a uma sociedade que perdeu o entendimento de qual o seu propósito. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas, parecendo gozar de máxima liberdade, têm seus destinos em suas próprias mãos. Pelo menos é assim que elas pensam. Sociedade dessa modernidade, século XX, século XXI, não acredita mais em destino, em propósito, principalmente aquele divinamente instituído. Isso se contrapõe à sua ideia de liberdade. Considerando-se então livres, a sociedade atual entende que o destino da vida delas está nas suas próprias mãos. Entendem que podem fazer de si quem quer que elas queiram ser, definir sua própria essência a partir de como decidem qual será o seu modo de existência. Procure vídeos, procure cursos pela internet ou de outras formas, ensinando o tal do empoderamento, ensinando o tal de você governa a sua vida, ensinando você a afirmar coisas que você vai alcançar. Você vai encontrar isso aos montes. Mas ao mesmo tempo que vivemos numa sociedade que entende que não há um propósito divino ou definido, seja ele também vindo de qualquer outro lugar, uma sociedade que entende que a sua liberdade lhe dá o direito de ser quem quer que ela quer ser, ao mesmo tempo que as pessoas hoje se acham mais livres para viver como querem viver e fazer de si quem querem ser, ao mesmo tempo é uma sociedade cheia de angústia. Porque as pessoas são ensinadas que são livres para serem o que querem ser, mas elas não sabem o que querem ser. Elas são livres para colocar qualquer propósito que queiram para a sua vida, para definir a sua própria essência, mas elas não sabem. É como você dizer para alguém: você está livre para ser quem você quer ser. Nossa, parece bonito, não é? Mas aí a pessoa, em determinado momento, ela diz assim: eu já tentei de tudo na minha vida e não consigo entender, eu não sei quem eu quero ser. E agora, o que eu faço? É como você dizer para uma pessoa: você é livre para ir para onde você quiser.
E a pessoa então diz: mas eu não sei para onde eu quero ir. Quem tem a resposta? Quem tem a resposta de qual o caminho que eu devo seguir? Imagina então que hoje nós vivemos uma sociedade como se fosse um barco no meio do oceano, tão distante de todas as terras que só enxergasse água para todos os lados. E então alguém diz para aquele barco: vire para qualquer lado, você é livre para ir para qualquer lugar. Mas a resposta é: eu posso ir para qualquer lugar, mas eu não sei para qual lugar eu ir. Eu não sei onde está o meu porto, o meu ancoradouro, eu não sei qual é o meu lugar, eu não sei qual é o meu propósito. Por isso que as pessoas hoje imitam famosos. Por isso que a roupa que alguém põe na novela, o corte de cabelo que alguém aparece na televisão, o tipo de música que alguém está cantando, por isso que desde criança aqueles vídeos que têm alta visualização passam a ser alvo de imitação de todo mundo. As pessoas estão imitando os famosos, imitando a maioria. As pessoas estão vivendo de modismos. Hoje está todo mundo falando disso. Semana que vem esse assunto acabou. Agora está todo mundo falando daquilo. Hoje todo mundo está dizendo que isto é a verdade, isto é o certo. Semana que vem alguém vem com uma coisa diferente e por uma razão inexplicável todo mundo está então de novo agora indo para o outro lado afirmando outra coisa. Isso são manifestações de uma sociedade que não sabe para onde vai e o que quer, que se considera livre, mas não sabe o que fazer com essa liberdade. Um pensador polonês chamado Bauman, ele diz que nós vivemos num tempo que a nossa sociedade atual é como alguém correndo por cima do gelo. Aquele gelo que se faz em cima de lagos que congelam na época de inverno. Aquele tipo de gelo, enquanto você está correndo por cima dele, ele não quebra. Mas se você parar de correr e ficar parado, ele quebra e você afunda. Então Bauman, um respeitadíssimo sociólogo do século XX, vai dizer o seguinte: a sociedade atual é como essa sociedade que corre e não para em lugar nenhum. Ela está correndo, sempre correndo, mas tem medo de parar e dizer: aqui é o meu lugar, porque se ela parar e dizer isso, ela afunda. Irmãos e irmãs, como crentes nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós precisamos tomar cuidado, porque esta sociedade perdida, confusa e desiludida, é no meio dela que nós estamos vivendo, é no meio dela que você está trabalhando, é no meio dela que você está criando os seus filhos e formando a sua família. Ela que te ameaça. O cristão tem um propósito, ele não pode se esquecer disso. Não se esqueça de quem você é e qual é a sua missão, para onde você está indo, onde você quer chegar, onde é o teu descanso final. Não se esqueça. Nossa pátria é celestial. Nosso futuro é descansar na nova Canaã. E somos peregrinos neste mundo. Mas nós não somos peregrinos que estão apenas atravessando o mundo de braços cruzados. Enquanto fazemos isso caminhando em direção à nova Canaã, nós temos algo a fazer.
A igreja é chamada para fazer algo. E como cristãos, nossa primária missão, a missão que está acima de todas as missões, é anunciar as boas novas da obra salvífica de Cristo, que restaura, liberta e vivifica a alma humana. Ou seja, a nossa missão é o reino de Deus, não só colocado em primeiro lugar, mas proclamado como aquilo que deve estar em primeiro lugar na vida de todas as pessoas. Mateus 28, 19 e 20, nós já lemos aqui hoje. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Marcos 16, 15, registra estas palavras também de Jesus, que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mostrem Cristo, falem de Cristo, vivam Cristo, anunciem Cristo. É a ordem de Jesus, que não é dada para um grupo, mas é dado para a igreja, todos. A ordem de Jesus é universal, serve para todos. De tal maneira, queridos irmãos e irmãs, que nenhum de nós aqui tem o ofício do missionário, ou seja, aquele que formalmente, através de uma igreja, está sendo enviado ou foi enviado para algum lugar longínquo. Nenhum de nós tem esse ofício, mas todos nós temos esse chamado, todos nós temos essa comissão, esse propósito divino. E olhando para o texto de Atos, nós vemos algumas maneiras de fazer isso. Como é que eu posso cumprir essa missão? Tá, eu entendi que eu tenho esse propósito, que eu tenho que fazer isso, mas como? Olhando para o texto, a primeira coisa que nos chama a atenção é Timóteo, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo conhece um homem chamado Timóteo, que vai acompanhá-lo nessa viagem. O apóstolo Paulo vai acompanhado de algumas pessoas. Ele vai acompanhado de Timóteo, ele vai acompanhado de Lucas, o médico. Mas é interessante observar Timóteo, quando Paulo o encontra, ele já era um bom discípulo. E ele era um discípulo de Jesus por causa da influência da sua avó. Lá na segunda carta de Timóteo, que Paulo escreveu para ele, capítulo 1, 3 a 5, Paulo diz assim: olha, sem cessar me lembro de ti, me lembro de você, Timóteo, nas minhas orações noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Os laços familiares foram usados por Deus para a conversão de Timóteo, para que ele se tornasse um companheiro importante do apóstolo Paulo, e que estivesse ali em Filipos com o apóstolo Paulo. Os laços familiares. A família, irmãos e irmãs, é um espaço social de profunda oportunidade.
E é muito importante que você, cristão, na sua família, faça transparecer a presença de Cristo que está em você. Os teus familiares vejam Cristo em você. E desta maneira, a semente sendo lançada, o exemplo sendo dado, o coração endurecido sendo amolecido, uma vida sem temor, olhando para outra com temor, e isso amolecendo, transformando, preparando, digamos assim, o terreno, o momento. Isso aconteceu com Timóteo. E aí nós entendemos por que a igreja precisa investir no trabalho infantil. Por que você, se pode ajudar, deve ajudar. Por que você deve orar por esse ministério, por essas irmãs e irmãos, pelas pessoas que participam. Desde pequeno, a semente lançada. E Deus trabalhando. E é importante que nós, pais, conduzamos a vida dos nossos filhos segundo a palavra de Deus. Mas há algo mais importante ainda. Não só conduzi-los segundo a palavra, mas conduzi-los à palavra. Porque conduzi-los segundo a palavra é você exercer sua autoridade sobre eles. É você chegar para eles e dizer: a Bíblia diz isso e é assim que você vai fazer. Você está fazendo uma coisa boa, evidentemente, quando você faz com que seu filho viva de acordo com a palavra. Mas vai chegar um momento que você não vai ter mais essa autoridade, não é isso? Vai chegar um momento que o seu filho vai crescer. E ele vai fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas próprias decisões. Aquele dia que você vai dizer para o seu filho: você vai fazer assim porque a Bíblia diz que você tem que fazer isso. E ele vai dizer para você: eu sou maior de idade, eu me sustento, eu me viro, eu vou fazer do jeito que eu quero. É a natureza. Isso aconteceu com nós adultos. A gente não quer que isso aconteça com os nossos filhos, mas em algum momento nós dissemos isso para os nossos pais, não é? Eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou casar com tal pessoa. Agora, quando nós conduzimos os nossos filhos à palavra, aí é diferente. Eles não só conduzidos a viver segundo a palavra, mas conduzidos a ela, de tal maneira que a palavra esteja no coração delas, e mesmo na maioridade, na hora que eles fizerem as suas próprias escolhas por serem adultos, eles vão fazê-las segundo a palavra. É o que diz Provérbios, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, mesmo depois, né? Quando já for adulto, não se desviará dele. Mas isso só vai acontecer, de fato, esse versículo ele só vai se realizar se o ensinamento não for por uma imposição de obediência, mas foi por uma instigação de coração a amar e viver segundo a palavra de Deus. E pais, e não só pais, mas você que está aqui, que vive numa família, e quem não tem na sua família alguém que não é cristão, veja como é importante que essa missão sua aconteça e se cumpra através da sua vida. Transpareça Cristo. Uma outra maneira
irmãos e irmãs, que tem muita similaridade com o anterior, é o envolvimento das pessoas com a comunidade cristã. Agora aqui nós temos o exemplo de Lídia, versículos 13 a 15. Lídia, não era uma mulher judia, mas ela conhecia pessoas judias, ela conhecia pessoas, ela vivia no meio de um grupo de mulheres judias piedosas. O meio dela, o meio de convivência dela era esse tipo de pessoas, tementes. E diz o texto lá no versículo 14, que enquanto Paulo, estava ali pregando, ela escutava. Presta atenção. Veja que ela já tinha um coração preparado, O chamado, digamos, externo, pelo meio externo, já existia. Aconteceu o chamado interno, que o versículo 16 termina dizendo: o Senhor lhe abriu o coração. Mas o Senhor abriu o coração de alguém que já tinha um coração preparado. Quando nós envolvemos pessoas com a comunidade cristã, é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Quando você traz pessoas, chama visitantes, quando você mantém os seus filhos frequentes na igreja, ou o seu marido, a sua esposa, você está mantendo estas pessoas num ambiente propício para que ele esteja preparado para quando Deus chamar, ele atender. Ele atender. Você que tem pessoas que ainda não estão firmes no Evangelho, mas que te acompanham na igreja, venha e traga-os. Traga-os. Se a sua ausência na igreja significa que essa pessoa não vem, então não falte. Porque se você faltar, você que já ouviu o chamado de Deus, muito mais aquele que ainda está apenas sendo influenciado positivamente só pela igreja. Por isso que é importante que o crente venha, que o crente se envolva com a comunidade e que ele leve com ele pessoas, que ele envolva pessoas com ele e com essa comunidade, preparando assim o coração dessa pessoa para o chamado de Deus. Os laços familiares, o envolvimento pela comunidade, são maneiras de você cumprir a sua missão. Eu quero dizer também, queridos irmãos e irmãs, que uma maneira fortíssima, talvez uma das mais eficientes, se não a mais, é o testemunho, o bom testemunho de vida. Capítulo 16, a partir do 19, começa a narrar Paulo na prisão, ele e Silas. Foram presos, e diz o texto que numa determinada hora, aconteceu um fenômeno, e se viram livres, libertos das correntes, das portas, ou seja, cadeia aberta para fugir. Naquele tempo, o carcereiro pagava com a sua própria vida se um preso fugisse.
Por isso o texto diz que quando as portas se abriram, os presos ficaram libertos, o carcereiro ia se suicidar. Porque ou ele se suicidava ou ele iria ser morto. Ele preferiu então, já que é para eu morrer, eu prefiro eu mesmo, né? Mas Paulo manda, para. Estamos todos aqui, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos fugir dessa maneira. Nós confiamos que Deus, o nosso Deus, vai nos libertar, vai nos honrar. E o que acontece mais para frente, segundo o texto. Isso impactou a vida do carcereiro de tal maneira que o carcereiro, né, se aproximou de Paulo e disse: olha, eu quero conhecer, eu quero saber o que há em vocês. Que mensagem é essa? Que Deus é esse tão justo e que dá às pessoas tanta misericórdia, tanto amor, tanta consideração pelo próximo? E diz o texto então que toda a família desse homem foi batizada. Todos. O testemunho, irmãos, irmãs, testemunho. Pastor, eu não evangelizo porque eu não sei falar. Nem todos têm, de fato, fluidez das palavras, construir ideias para ensinar, mostrar para uma pessoa, embora evangelizar é talvez o mais básico das ferramentas da vida cristã, mas você pode ter essa dificuldade. Nem todos somos chamados para fazer a mesma coisa, temos o mesmo chamado, o mesmo dom, não é isso? Mas tem algo que pertence a todos e que está em todos, inclusive naquele que tem o dom de falar, do evangelizar, o testemunho. Porque, irmãos e irmãs, nós não somos só chamados para falar, mas para viver o que falamos. E especialmente viver o que falamos. Porque exemplos falam mais rápido, mais alto que palavras. Isso é notório. Então dê o seu testemunho. Faça transparecer Cristo na sua vida por meio do seu modo de viver. Use dos laços familiares, use da vivência com a comunidade cristã, use do seu testemunho para cumprir a sua missão. Por último, irmãos e irmãs, use da oração, e na oração a autoridade que Deus nos dá contra o inimigo que aprisiona as pessoas. Versículos 16 a 18 diz que uma mulher, uma jovem, seguia Paulo e os que estavam com ele, inclusive falando algo que era até verdadeiro. Uma mulher que dizia, olha no versículo 17: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha como o diabo é sutil, sagaz. Um espírito enganador se aproximando de Paulo e dizendo coisas até verdadeiras. Mas lembra que eu disse que o apóstolo Paulo era um homem que tinha uma sabedoria do alto, um homem que teve a sua inteligência iluminada pelo Espírito Santo. Mais uma vez nós vemos Deus mostrando para Paulo, ele dando discernimento espiritual. O cristão precisa ter esse discernimento. Discernimento é a capacidade de você perceber de onde as coisas vêm, qual é o propósito delas,
Qual é a sutileza dela, se é que existe? Para que você não seja enganado, enrolado, caia numa armadilha. Precisamos de discernimento, queridos. Peça a Deus isso. Eu peço todos os dias que Deus me dê discernimento crítico, ou seja, que pela minha razão eu seja capaz de perceber falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Eu leio muita coisa que não é cristã, eu leio muita coisa que é escrita por ateus e pensadores, pessoas que não temem a Deus. Eu preciso ouvir essas pessoas, eu preciso entender o que elas dizem, porque eles estão formando a sociedade. O que eu disse para vocês hoje sobre uma sociedade sem propósito, não é um achismo meu. Coisas que eu tenho lido de escritores que são homens que não temem a Deus. E eu preciso, Deus me dê discernimento crítico, porque preciso entender a sociedade. Para isso eu tenho que navegar pelo que ela diz, pelo que ela mostra, pelo que ela está ensinando. E ali eu preciso perceber o que tem trazido problemas para a sociedade para alertar as minhas ovelhas. Porque eu não quero que vocês sejam enredados pelo diabo. E entendo que a minha missão aqui é alertá-los. Cuidado com o que a sociedade diz e ensina. Mas eu preciso entender, não é verdade? Preciso que Deus me dê esse discernimento crítico, mas eu preciso de discernimento espiritual também. Por isso todos os dias eu peço a plenitude do Espírito Santo, a unção dele, porque eu sei que o diabo está agindo, queridos irmãos e irmãs. E eu sei que o diabo muitas vezes está se levantando dentro da igreja, que não é lugar dele, mas por pessoas que muitas vezes não estão preparadas, e ele pode trazer confusão, divisão, conflitos, discórdias dentro da igreja. É o peso da responsabilidade que é minha em relação à igreja, em relação à minha casa, mas em relação à sua casa e à sua vida, esse peso é seu. Eu não estou lá no seu trabalho, eu não estou lá no meio da sua família, você está lá. Então se alguém tem que ter discernimento crítico e espiritual lá no seu trabalho, é você, não eu. Se você fizer alguma coisa errada lá no seu trabalho, você não pode dizer que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, ou que eu deveria estar lá para não ter feito. Não, você, não é isso? Por isso você precisa, da mesma forma que eu faço, buscar esse discernimento crítico e espiritual, porque o diabo está aí. O apóstolo Paulo percebeu, essa mulher está falando coisas verdadeiras, mas não do Espírito Santo, está falando do demônio. E aí então ele exerceu a autoridade, versículo 18, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. É o que nós temos que fazer, irmãos e irmãs. Quando percebemos obra do diabo, temos que repreender, sem medo, sem timidez, sem covardia, porque a repreensão é feita no nome de Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós estamos dizendo, Jesus está repreendendo, não é? Não, é na autoridade de Jesus. E nós vivemos numa sociedade que jaz o maligno. Trabalhamos num lugar secular, que jaz o maligno. Não é isso? Ali nós precisamos exercer autoridade. E nessa cidade nós precisamos exercer essa autoridade do nome de Jesus Cristo, para a libertação de pessoas. Assim então, irmãos e irmãs, agindo dessa maneira,
cumpriremos a nossa missão dada por Deus de anunciar as boas novas da salvação.